Seja muito bem-vinda ao meu canal, muito prazer, eu sou Isabelle, estilista e professora aqui do canal Bela Costura. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer uma blusa simples, olha, tem uma pence, um decotezinho levemente V e super fresquinha pra esses dias quentes que a gente não tá aguentando, né? Eu já ensinei pra vocês a fazer a modelagem do molde da blusa básica. As únicas mudanças que eu fiz foi descer um pouquinho a altura aqui do meu decote, é opcional, você vai colocar o quanto de decote você quer, já tem vídeo também só de decotes, depois você pode conferir aí no meu canal. E na parte das costas também eu fiz um decote, mas ele é bem raso, tá? Um decote bem menorzinho. Não tem nada demais, nada de segredo. A blusa é super simples de fazer e eu vou deixar o passo a passo agora. Eu vou começar abrindo meu tecido e dobrando ele uma parte para poder colocar o meu molde. Lembrando que tecidos de fibras mais naturais, né? A viscose não é 100% natural, mas vem da celulose. Então, a gente precisa molhar primeiro esse tecido, pode passar na água com amaciante, deixar secar, porque se ele tiver de encolher, ele já vai encolher nessa primeira lavagem que você fizer. A minha viscose eu já fiz isso, deixei secar, passei, e agora eu estou posicionando ali da forma que eu quero para cortar a minha blusa. Esse ali é o molde básico da frente, e eu vou fazer algumas pequenas alterações. Eu nem vou fazer um novo molde para essa blusa, não, porque eu vou descer alguns centímetros já no próprio tecido ali mesmo. As primeiras marcações que eu fiz no molde, eu marquei ali os 3 pontos da pence, né, que é o ápice, e os 2 piques na lateral, para poder marcar a pence, e já vou começar a cortar. Eu vou deixando uma margem de costura na barra, mais ou menos uns 3 centímetros, e nas laterais de 3 a 4 centímetros. Eu tô deixando uma margem maior nessa blusa, porque eu quero que ela fique mais folgadinha, que não fique tão ajustada no meu corpo, visto que é uma blusa também para o verão, para dias quentes. Inclusive, nessa blusa eu vou fazer o acabamento dela na costura francesa, então a costura francesa, ela gasta um pouco mais de tecido. Então, eu marquei, cortei tudo em volta. A única parte que eu não tinha cortado foi o decote, mas eu já tinha traçado ele ali e vou mostrar para vocês. Eu cortei rapidinho, eu desci uns 2, 3 centímetros no meio frente e cortei um decote levemente V. Eu cortei tudo no olhômetro, mas naquele vídeo que eu já deixei aqui no canal, eu mostro para vocês como fazer a interpretação de decotes V, quadrado, canoa, redondo. Você pode fazer isso na sua blusa também, pode fazer no molde de papel e depois cortar a sua blusa. Já cortei ali a parte da frente da minha blusa, agora eu dobro o tecido de novo para cortar a parte das costas. E a parte de trás também não tem segredo, é a parte mais fácil ainda, porque a parte de trás eu não coloco pence, não precisa fechar, porque a blusa ela já vai ficar mais soltinha. Então, eu só dobro ali a quantidade necessária que vamos precisar para posicionar o molde por cima e já vou partir para o corte. Agora que eu já posicionei certinho o molde ali em cima da dobra do tecido, eu vou descer na parte do ombro uns 3 centímetros, viu que eu marquei com giz? E eu vou deixar ali também sem cortar, eu só passei a tesoura direto, porque eu vou descer esse decote também no olhômetro, né? Igual eu fiz na parte da frente. Deixei ali na cava uns 2 centímetros de margem de costura, nas laterais e na barra também uns 3 centímetros para ficar igual a parte da frente. Agora eu volto ali na onde estava o meu decote, desci uns 2 centímetros e vou cortar ele levemente arredondado até a marcação que eu fiz, que eu desci do ombro ali 3 centímetros. Agora eu já tenho a parte da frente, das costas já cortadas e o acabamento que eu vou fazer vai ser no viés de algodão, por isso eu nem vou utilizar essa sobra de tecido para fazer acabamento. Você pode usar esse tecido que sobrou para fazer um viés do próprio tecido ou utilizar como eu um viés de algodão. Agora na máquina reta eu vou começar a costura, vou unir as pences, vou fechar as pences dessa blusa do lado esquerdo e do lado direito, sempre costurando do lado avesso da peça. Eu gosto de colocar os alfinetes ali no finalzinho da pence e também no ápice dela, onde vai ser o final que a gente tem que fazer a costura bem fininha. Daí eu passo a costura reta, dou retrocesso no início e no final dessa costura. E a costura da pence, o segredo é você vir afunilando, deixando bem fininha essa costura no finalzinho dessa pence, para que ela fique bem delicada, tá vendo? Agora eu vou costurar o outro lado dela também.
Próximo passo é a gente unir os ombros dessa blusa. Como eu vou fazer o acabamento dela em costura francesa, eu não vou juntar direito com direito do tecido. Eu vou juntar avesso com avesso, isso mesmo. Parece que dá um pouquinho de confusão, mas eu vou juntar a peça pelo lado certo dela, como se ela já estivesse pronta. Vou unir avesso com avesso, vou passar uma costurinha de meio centímetro, é uma costura bem fininha na borda dessa peça. Eu já ensinei para vocês, tem um vídeo aqui no canal só de costura francesa, tá? Então depois vocês podem procurar lá. Passei a costura bem fininha de um lado da peça, agora no outro ombro eu vou fazer a mesma coisa, passa a costura reta, dá retrocesso no início e no final e faz essa costura bem na beiradinha do tecido. Agora eu vou pegar as laterais da blusa, ali onde tem a parte da pence, você vai deixar essa dobra virada para baixo, a sobra de tecido apontada para baixo. Passo essa mesma costura bem fininha, de meio centímetro, aí nas laterais da blusa, tanto do lado direito, depois do lado esquerdo também. Une a frente com as costas bem direitinho, deixa alinhada e passa a costura reta. Agora eu passei a costura ali do outro lado da lateral e após finalizar essa costura, você vai desvirar a peça. Então, agora ela vai estar do lado avesso, tá? A gente costurou pelo direito, a gente vai desvirar, ela vai ficar do avesso. Aí, essas costuras, elas vão ficar pro lado de dentro, a sobrinha dela. Aí, eu preciso passar no ferro para deixar essa costura bem alinhada antes de passar a costura reta. Agora, eu venho alinhando essa costura. Eu deixei a sobrinha dela virada pro lado de dentro, tá? Passo ali, deixando bem lisinha essas costuras. Deixa bem a dobra certinha, tá? A gente vai passar uma costura reta depois, então a gente vai precisar que a blusa esteja com essas costuras passadinhas. Aproveita e dá uma passadinha também no restante da peça, passando as pences ali pro lado de baixo e também tirando o amarrotado desse tecido, que é o viscose, ele amassa com mais facilidade, né? Alinho também ali a costura das laterais com o ferro e deixo tudo bem passadinho. Depois de finalizar essa parte de passar a peça, a gente vai voltar para a máquina de costura e vamos passar uma costura reta, deixando uma margem de 1 centímetro, tanto nos ombros quanto na lateral, de forma que aquela sobrinha que está para o lado de dentro, ela vai ficar embutida dentro dessa costura que a gente fez agora. Então, eu passei ali uma costura reta, deixando mais ou menos 1 centímetro de distância. Vou fazer isso nos dois ombros e nas duas laterais da blusa. Aproveitando, se você não é inscrita no meu canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, porque tem vídeo novo toda semana. E não esquece de me contar também o que você achou desse vídeo. Agora que eu já passei a costura nas laterais, eu tô dobrando a bainha dessa blusa, a barra dela, 2 vezes para dentro e passando uma costura reta. A minha bainha, ela costuma ficar com uns 1,5 centímetro, 2 centímetros, tá? Eu faço também no olhômetro, você vê o quanto que você tem aí de bainha para poder dobrar 2 vezes para dentro e passar a costura reta. Lembrando que essa blusa eu tô fazendo ela apenas na máquina reta. É uma ótima forma para você usar aí na sua casa, se você tem só a máquina doméstica e não tem overlock ou não tem o zigue-zague. Então, essa blusa ela já fica com acabamento muito bonito. Agora, para a parte do decote, eu vou usar o viés de algodão. Eu vou posicionar ele ali no decote. Vou aproximar a câmera para vocês verem melhor. Então, do lado direito da peça, eu vou posicionar o meu viés. Eu dobrei a pontinha dele já para dar um acabamento. E eu abro uma das laterais que está vincada desse viés e vou passar a costura bem em cima desse vinco. Porque aí a costura vai ficar unindo tanto o viés quanto o decote da minha blusa. Então, eu uni essas duas partes e vou passando a costura reta. Vai fazendo essa parte com calma, porque como os decotes eles são curvadinhos, então a gente vai ajeitando o viés sobre a peça e vai passando a costura. E quando chegar no final do viés, você vai deixar o viés sobrepor aquele pedacinho que a gente dobrou no início, porque assim ele vai ficar totalmente embutido. A hora que chegar aí no finalzinho, vocês vão ver. Olha lá, eu vou passar. Aí você passa essa costura reta em todo o decote e quando estiver chegando no finalzinho, você vai deixar sobrepor em cima da onde a gente começou, aquela dobrinha do início, você vai passar a costura em cima dela, de forma que ela fique sobreposta, olha, ela já vai dar um acabamento.
Daí eu abro todo o viés, encaixo uma pontinha dentro da outra e dobro novamente, que aí vai ficar tudo embutido certinho. Agora é só a gente dobrar esse viés todo pro lado de dentro. Tá vendo que a bordinha verde da blusa até ultrapassa um pouquinho pro lado de dentro? É assim mesmo, porque aí não vai mostrar esse decote branco do lado de fora da minha peça. Agora é só passar a costura reta pro lado de dentro aí da peça, finalizando esse viés. E você passa a costura bem na beiradinha do viés para ficar bem delicado. Recentemente eu comprei essa máquina da Zoji, ela é novinha, comprei ela na loja em BH. Se vocês quiserem a resenha dessa máquina, eu faço um vídeo para vocês. Eu estou amando, a costura dela é maravilhosa, mas eu ainda tenho a minha máquina doméstica, que eu gosto de usar alguns pontinhos que ela tem também. Faz casa de botão, enfim. Essa máquina eu comprei mesmo para melhorar a qualidade do meu trabalho, principalmente a agilidade no processo. Então, agora eu finalizei a costura desse decote, olha, o decote já tá prontinho. E a gente vai fazer o mesmo processo na parte da cava dessa blusa. Então, dos dois lados aí da cava, eu vou aplicar o viés do mesmo jeito que eu apliquei aí no decote. Eu vou acelerar o vídeo para ele não ficar tão comprido. Mas se você tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários desse vídeo. Você pode também ir lá nas minhas redes sociais, né, no meu Instagram, que é o mesmo @belacosturacurso, que eu posso te ajudar da forma que eu puder. Finalizando essa parte da costura do viés, a nossa blusa já está pronta, porque ela está toda com o acabamento embutido, a bainha já estava pronta. Agora é só a gente passar essas costuras para deixar tudo bem alinhado, a parte do decote, da cava, vai passando com cuidado para ficar tudo certinho. E já está pronta a nossa blusa, eu vou deixar o resultado final para vocês. E esse é o resultado da minha blusa, ficou super fresquinha, fácil de combinar, combinei com uma calça de alfaiataria. Espero que vocês gostem, até a próxima!